Bom, continuando então, vamos para a nossa segunda parte, em que nós vamos falar sobre a parede celular secundária. A parede celular secundária, ela é muito interessante de ser estudada. Inclusive, tem linhas de pesquisa que só trabalham com deposição de parede celular secundária em algumas espécies. Por quê? Porque a parede celular secundária é o que vai possibilitar toda essa estrutura rígida que nós vemos nas plantas. Primeira informação importante: nós vimos que a parede celular primária ela tem um conteúdo muito alto de água, o que vai possibilitar todas aquelas características de ainda possibilitar que as células mais jovens, vegetais, possam crescer, se expandir. A célula vegetal, no caso, a parede celular secundária, em contrapartida, ela tem muito menos teor de água. E ela vai possuir um componente que vai dar toda essa característica de rigidez e de força a essa célula vegetal, que é a lignina. Então, muito bem, nós vamos ter, no caso da parede celular secundária, um conteúdo muito maior de celulose. Vamos reduzir a quantidade de hemicelulose e de pectina e vamos colocar um componente novo, que é a lignina. Normalmente, a parede celular secundária ela é depositada na célula vegetal quando a célula vegetal já não precisa crescer mais. Porque no momento que nós depositamos a parede celular secundária, essa célula vegetal irá cessar o seu crescimento, porque ela ficará rígida. Então, como que ela vai se expandir se ela está rígida? Se ela tem essa estrutura ao redor dela, como se fosse uma armadura, protegendo essa célula. Normalmente, a parede celular secundária, ela é depositada em pontos estratégicos. Pode ser que ela não seja depositada de forma inteira na célula vegetal. Ela vai ser depositada em alguns locais e nós vamos ver mais para frente que alguns pontos da célula vegetal podem não ter deposição de parede celular secundária. E vamos ver por que isso acontece. A parede celular secundária ela é uma estrutura tão importante e tão, digamos assim, que forma toda essa proteção ao redor da célula vegetal, que ela pode ser formada por 3 camadas. A camada S1, a camada S2 e a camada S3. Normalmente, S1 e S2 vão estar presentes na maioria das células. E em células que precisam de uma rigidez maior e uma estrutura mais rígida, né, mais forte, podemos também ter a deposição de uma terceira camada, que é a S3. Observando, então, a célula vegetal propriamente dita, como que seria a organização da parede celular? Vamos observar essa primeira foto. Vamos acreditando que aqui é uma célula vegetal, nós vamos ter o citoplasma da célula vegetal e vamos ter a sua membrana plasmática. Se essa parede celular tiver as duas formas, tanto a primária como a secundária, do lado da minha membrana plasmática, eu vou ter a minha parede celular secundária. E mais externamente, e foi a primeira a ser formada, a minha parede primária. Olhando então aqui em que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 células vegetais, e aqui a célula ao centro, teremos também a mesma ideia, que é o citoplasma, ao redor do citoplasma a membrana plasmática, aqui mais internamente a parede celular secundária, formado pelas suas 3 camadas, S1, S2 e S3, e mais externamente a parede celular primária. Se olharmos uma figura de uma microscopia eletrônica, em que nós conseguimos chegar muito próximo da estrutura, vamos ver que aqui fora nós teremos a lamela média, formada por pectina e que faz essa junção entre uma célula vegetal e outra, aderida, como se fosse um cimento entre uma célula e outra. Mais internamente, vamos ter a membrana plasmática. Aqui, a parede celular secundária. E bem externamente, a parede primária. Olhando novamente, então, teremos a membrana plasmática circundando o meu citoplasma, parede celular secundária e parede celular primária.
Professora, e se não tivéssemos a parede celular secundária? Teríamos somente a membrana plasmática aqui e logo, em cima da membrana plasmática, a parede celular primária. Observamos então o quanto a parede celular secundária, olha como ela ocupa um espaço importante, exatamente porque ela possui várias camadas. Basicamente, então, aqui o que é que nós vamos observar de componentes para nós revisarmos? Vamos ter um teor alto de celulose, depois disso vamos ter um alto teor de lignina, então em torno de 50% a 60% de celulose, 35% a 40% de lignina. Podemos ainda ter hemicelulose, mas uma quantidade muito menor e muito menos pectina. Onde é que nós observamos uma deposição muito elevada de parede celular secundária? Na maioria das células vegetais, nós teremos parede celular secundária também por causa das suas funções de proteção e de estabilidade celular, estabilidade da forma da célula. Entretanto, existe algum grupo de células, e aqui eu quis trazer para vocês em destaque, que elas possuem uma deposição elevada de parede celular secundária. Quem são essas células? Principalmente as nossas células de transporte de água e solutos. Então, o xilema, em que vocês vão ver mais para frente, são os nossos vasos condutores de água e solutos. Como eles precisam ser muito fortes para aguentar a tensão da água, né, sendo transportada dentro da planta, eles vão possuir uma deposição elevadíssima de parede celular secundária. Para vocês terem uma ideia, a deposição e a lignificação dessas células, principalmente dos traqueídeos e dos vasos, né, os elementos de vaso, esses dois componentes, os elementos de vaso, que estão aqui, ó, esse aqui é um elemento de vaso. E os traqueídeos, que são essas estruturas que parecem um tubo, né, um canudinho, são essas duas células que são muito especializadas em transporte de água. Elas são tão lignificadas e possuem uma parede celular secundária tão depositada que faz com que a célula acabe morrendo. Como assim, professora? Ela se torna um canudinho mesmo. Ela vai possuir a parede celular secundária altamente lignificada, o que vai possibilitar uma rigidez muito grande nessa célula. E dentro, todos os componentes intracelulares vão ser decompostos. Vai haver, digamos assim, a desintegração de todos esses componentes internos, de tal forma que ela fica uma estrutura oca, possibilitando somente a passagem de água e solutos. Então, isso é um exemplo de como a parede celular secundária é importante nesse grupo de células especificamente. Professora, então vamos entender. A célula vegetal, então, possui a membrana plasmática, a parede celular primária, que é a primeirinha, né, primeira parede que é depositada e que ainda é uma parede mais, digamos assim, flexível, que tem muita água, que possibilita a movimentação dessa célula, o crescimento dessa célula, mas aí vem a parede celular secundária, que tem muita celulose, muita lignina, endurece essa célula. Mas como que essas células vão trocar componentes, informações, moléculas de sinalização, se tem essa parede celular tão forte ao redor dela? Aí que é interessante. Eu havia comentado com vocês que a parede celular secundária pode ser depositada de forma não homogênea. Então, alguns pontos dessa célula vegetal pode ter uma quantidade de parede celular secundária muito pequena. Então, desses locais onde eu tenho ausência de deposição de parede secundária, a gente chama de pontuações. Então, aqui vamos imaginar que é uma célula vegetal. Em alguns locais dessa célula vegetal, nós teremos parede celular primária, porém a parede celular secundária ela não será depositada. Isso nós chamamos de pontuação. Essas pontuações, que são os locais onde nós não temos deposição de parede celular secundária, faz com que haja a formação de alguns canais. Esses canais que possibilitam a comunicação intercelular entre duas células, nós chamamos de plasmodesmas. Então, as plasmodesmas são esses canais que são formados, observe aqui, ó, plasmodesmos são esses canaizinhos
que são formados entre uma célula vegetal e outra, para que possa haver essa comunicação e troca de compostos entre uma célula e outra. Se não houvesse esses plasmodesmos, a célula vegetal seria blindada e aí a gente não teria essa comunicação célula a célula. E por que é importante essa comunicação? Porque se tem a infecção por um vírus, a infecção por um fungo, em uma célula, a gente tem um start, né, das moléculas de defesa dessa célula que vão começar a sinalizar às outras células que algo não está legal. Ó, pessoal, eu fui infectada por um vírus. Eu estou sendo atacada por uma bactéria. Então, algumas moléculas de sinalização de defesa vão ser transportadas para as outras células para avisá-las de que algo está acontecendo. Então, essa sinalização célula-célula ela é fundamental para que a planta possa se manter saudável. Então, observando com mais detalhe, o que são os plasmodesmos? São cordões citoplasmáticos que conectam os protoplastos de células adjacentes. Protoplasto é como eu chamo uma célula vegetal que não possui parede celular. Então, se eu estou falando que conecta os protoplastos, quer dizer que está conectando duas células vegetais via canais sem a intervenção da parede celular. Então, observando aqui, ó, eu vou ter um plasmodesmo, que é esse canal que vai possibilitar que duas células vegetais se conectem. Isso acontece graças à ausência de uma parede celular aqui, que possibilita que haja esse transporte de substâncias, de moléculas, de fito-hormônios entre uma célula e outra. Ah, olha, observando com mais precisão no microscópio eletrônico, aqui a gente observa, então, células vegetais, eu vou ter uma célula aqui, outra célula aqui, outra célula aqui, o seu citoplasma. Aqui, ó, que a gente observa de uma forma muito sutil, é a lamela média, que conecta uma célula vegetal a outra célula vegetal. Esses cordões que nós observamos conectando essas células, nós vamos chamar de plasmodesmos. Mas, professora, como que nós conseguimos entender essa deposição? Como que essa parede celular ela é formada? Para que essa parede celular seja formada ao redor da membrana plasmática, nós temos três personagens principais que vão estar envolvidos. A membrana plasmática, vesículas de secreção e microtúbulos. Esses três personagens interagindo vão possibilitar a formação dessa parede celular ao redor da membrana plasmática. Como que vai funcionar a formação da parede celular? Nós vimos na aula passada que a membrana plasmática ela é formada basicamente de fosfolipídios. Ótimo. Então, aqui está a nossa membrana plasmática formada de fosfolipídios. A membrana plasmática possui também outros componentes muito importantes, como as proteínas. Nós vimos que as proteínas possuem funções diferentes. Podem ser enzimas, podem ser proteínas transportadoras. Aqui, nesse caso, vão ser proteínas que vão sintetizar celulose. Essa proteína integral, ela é chamada de complexo celulose sintase. Observe o nome. Complexo celulose sintase. Quer dizer que ela sintetiza celulose, ela produz celulose. Essa produção aqui de celulose precisa de um componente que são moléculas UDP-glicose. Então, são moléculas que possuem os monossacarídeos da glicose. O que acontece quando eu junto várias glicoses uma com a outra? Eu vou formar uma celulose. Observamos, então, aqui a formação de uma celulose, que é uma glicose ligada a outra glicose. Então, isso é uma máquina de produção de celulose. Quando temos várias celuloses, umas ligadas à outra, o que a gente vai ter no final? Uma microfibrila de celulose. Ok, então, observando então aqui, nós vamos ter a membrana plasmática, o meio intracelular, o citossol. Aqui nós teremos as proteínas integrais, que são a celulose sintase, que vão produzir as microfibrilas de celulose. Quem que vai direcionar e dizer para a célula aonde que tem que ser colocada essa microfibrila? Os nossos queridos microtúbulos.
microtúbulos. Os microtúbulos são aqueles componentes do citoesqueleto. Então, teremos a membrana plasmática, o microtúbulo aqui embaixo que vai dizer para o meu complexo celulose sintase, aonde que a microfibrila tem que se posicionar. Então, o microtúbulo, ele orienta a posição das microfibrilas. Depois que essas microfibrilas começam a ser formadas e posicionadas uma acima da outra, a gente também vai ter vesículas, que nada mais são do que saquinhos. Essas vesículas é que vão conter os outros polissacarídeos que vão fazer parte da parede celular. Quais são eles? A hemicelulose e a pectina, que vão depois se agregar aqui e se unir a essas microfibrilas de celulose para, ao fim, produzirem, então, a parede celular. Também nessas vesículas pode conter proteína, pode conter lignina, que também vão fazer parte depois da parede celular secundária, se esta também for produzida. Por isso que a parede celular primária fica primeiro, porque ela vai ser produzida. Depois, se nós tivermos uma parede celular secundária, ela vai ser produzida embaixo da parede celular primária. Porque é a membrana plasmática que vai orientar a deposição da parede celular secundária. Por isso que sempre teremos membrana plasmática, parede celular secundária e, mais externamente, a parede celular primária. Ok, gente? Então, a gente finaliza a nossa aula de parede celular, tá certo? Vou mostrar para vocês, então, aqui, ó. Entrando na internet, entrando no site do Moodle. Olha aqui o nosso Moodle. Nós vamos entrar na nossa página de agrobiologia. Na página, vocês, obviamente, já vão estar com a nossa aula, que vocês vão estar assistindo. E também eu vou deixar duas tarefas para vocês. Depois que vocês lerem o conteúdo de célula vegetal, inclusive tem uma aulinha também do YouTube que eu coloquei para vocês, que ela é muito didática, sobre parede celular, para vocês complementarem o estudo de hoje. Eu peço que vocês realizem, aqui está aparecendo oculto, mas hoje no dia da aula vai estar liberado para que vocês possam resolver. Há duas atividades, o questionário de revisão aula 3 e o desafio palavras cruzadas. Então, eu peço que vocês realizem essas duas atividades. Se houver alguma dúvida quanto ao conteúdo, podem tirar ou mandar uma perguntinha no fórum Tira Dúvidas ou mandar diretamente via WhatsApp para mim. Dessa forma, então, finalizamos a aula de hoje. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, ok? Então, tchau e até a próxima semana.